Olá, boa tarde. Começa agora o A Tarde é Sua, a tarde agradável de terça-feira, em que nós entramos em sua casa para falar do mundo organizacional. E exatamente, há muito que se diga da vida do colaborador nas organizações. Por isso mesmo que hoje iremos falar do coaching para a gestão de recursos humanos. Fique desse lado, pois será uma conversa bastante interessante. Se estiver a sair de casa, não se preocupe, pode continuar a acompanhar-nos através do nosso aplicativo STV Play. Mas porque nós queremos interagir consigo, saiba que no segundo bloco poderá ligar para nós ou então a partir de já poderá enviar os seus comentários ou então as suas perguntas para o nosso WhatsApp que já estará aí no seu rodapé. Aproveito também este momento para endereçar os nossos agradecimentos super especiais aos nossos parceiros. No caso, a Fineza Fashion, que cuida do meu vestuário e que tem várias novidades para si. Muito obrigada ao Salão Aidinha, que trata do meu cabelo. Obrigada ao nosso escultor Jerry, que ofereceu-nos aqui o Casal Cupido. O Casal Cupido que traz muito amor, mas também muito romance no Quadra Noiva toda sexta-feira. E falando do Quadra Noiva, na sexta-feira passada estivemos com os casais concorrentes que fizeram a festa, mas também partilharam conosco momentos de muita emoção. Não se esqueça que o Quadra Noiva passa sexta-feira sim, sexta-feira sim. Mas agora nós vamos lembrar das emoções que vivemos na sexta-feira passada. Roda VT. Tu e eu somos carne e unha, tu e eu somos noite e lua, tu e eu somos dedo e aliança, tu e eu somos pele e tatuagem. Vocês têm ali as chaves e tem um anel, mas para ter acesso ao anel, vocês precisam de ter uma chave. Aquelas duas lindas moças que só falam com homens têm a chave certa que abre o cadeado e dá o acesso ao anel. Este lindo moço que só fala com mulheres tem a chave que dá acesso ao anel, mas também tem um molho de chaves que tem a chave certa. Então, vocês terão 2 minutos para tomar a decisão e ficar com o anel. E o casal optou então pelo molho, mas nós temos ali duas lindas senhoras que também têm a chave. Segundos. E eles vão tentando e vão torcendo para encontrar finalmente a chave e vão procurando ali, no molho das chaves, a chave que abre então o cadeado. Faltam 2 segundos, tem ainda os outros que têm a chave, tempo esgotado. São 50 segundos. Mas vocês, este casal... Este casal me surpreende, hein? Então não há problemas. Ela também pode ir. Ela também pode ir. Estou batendo taburado aí. Já foi. Dê-me a oportunidade de limpar um bocadinho aqui. Peço. Tua amiga ela? Sim, faz favor. Estão giras? Estou com um problema. Estou com uma aflição. Preciso da chave. Vocês trazem algumas para ver chaves se aí. Bom, prontos. Posso ir abrir Que podem me depois onde tem safar. anel. Estou mal. Preciso de um anel que só vocês Estou podem a dar. precisar. Não me importava, porque ele trabalha com muitas mulheres. Com maranzas também? Maranzas, todo tipo de mulher. Onde ele trabalha está cheio de mulheres. Já eu praticamente estou segura com ele, independentemente de qualquer coisa. Ele também está seguro então que tu vais tentar conseguir o anel, seja lá com quem for. Não. Num maranzo. Porque tu foste, ele não se importou. Ou ele estava tão busy do outro lado, desculpa, tão ocupado com as maranzas que se esqueceu que tu podias estar a fazer o mesmo.
Há muita confiança entre vocês dois, é o que vocês querem nos transmitir então. Que vocês confiam um no outro. E queria perguntar a ele também se permite que a esposa se envolva com outro homem para resolver os vossos problemas. Bom, no meio de uma aflição, é o que foi possível. Ela pediu permissão. Se podia ir ter com aquele senhor, talvez seja ele que tenha a chave Então não se importa que a sua mulher se envolva com outro homem para resolver um problema que vocês tenham no meio de uma aflição. Ele não é ciumento. A coisa piorou. Então ele permite que se envolva com outro homem. Confia. Não ele assim diretamente, ele me mas confia. Se for tu a enviar, é diferente. É diferente, sim, senhor. Ela pode sim. Ela pode se envolver desde que tenha seu consentimento. Mas não pode ser diretamente. Uma vez que confio a ela, nada vai acontecer. Apenas foi pedir um Como favor. nada vai acontecer? Eu pedi a uma ranza ali. Pediste a uma ranza? Sim. Mas pode me explicar como é que tu pediste a uma ranza? Eu confio, eu confio em ti, amor. Eu confio em ti. amor, que eu não tenho brincadeiras. Só que isso aí não é tão fácil. Tem que me explicar isso É que aí. essa pessoa estava com ele. Tá bom, mas... Eu dou 9, porque eles arrancaram, tanto, a primeira reação deles foi: vamos procurar juntos aqui no molho. E ficaram ali, o primeiro minuto passou eles ali no molho a tentarem, depois na pressão, movidos pela pressão provavelmente, por pensarem que só se ganha a prova abrindo o cadeado e não pela atitude. Então foram à procura do cadeado para abrir. Mas em termos de ação, eu acho que eles tiveram a melhor ação de todas. E primeiro, aquelas mulheres não falam com outras mulheres. É incrível, que eles só queriam o meu noivo. Ele que é homem. Agora, este homem... Zangada já. Não, este homem só fala com mulheres. E já é estranho. Só de querer falar com mulheres, já acredito que a conversa, então também precisaria de alguma troca, de certa forma. Então, preferi ficar ali onde tem as chaves mesmo. Com certeza, se eu continuasse mais, eu acharia a chave. Pontuação? Filomena Mendes? 10. Gilberto Mendes? 10. Temos o primeiro casal que passa, que é o José e a Benigna, com nota 10. Uma salva de palmas. Parabéns e até a próxima semana. Temos o Anísio e a Vanessa, também com nota 10. Parabéns, até a próxima semana. Depois temos o Benedito e a Berta, com nota 8. Parabéns, até a próxima semana. O Baltazar e a Rosa, com nota 8. Até a próxima semana. O Ernesto e a Judite, com nota 8. Parabéns, até para a semana. E o Augusto e a Ana Zelda, com nota 8. Parabéns, até a próxima semana. Estes são os casais que passam para a fase seguinte. E os casais que foram hoje eliminados foram portanto, o Franz e a Maida, por favor, com 6. podem sentar-se. O Franz e a Maida com 6. Acho que este casal foi o casal que fez a prova, quer dizer, a pior prova de todos, né? E depois temos o Fernando e a Argentina, que tiveram nota 7,5. Muito obrigada pela vossa participação. Um beijo, fala seu nome, com respeito, chama de amor, ou de mãe, faz assim que ela gosta. Exatamente, então foram todas estas emoções que nós vivemos no quadro Noiva na semana passada. Esta sexta-feira estão reservadas muitas mais surpresas para si, estimado telespectador. Mas hoje, terça-feira, iremos falar do coaching para a gestão de recursos humanos. Pois é verdade que gerir pessoas não é uma atividade simples, tanto em pequenas empresas quanto em grandes corporações. Coaching é uma forma poderosa de desenvolver habilidades pessoais e profissionais, melhorando a performance das pessoas. Os profissionais de recursos humanos podem aproveitar as ferramentas de coaching para potencializar o desenvolvimento e retenção de talentos nas empresas.
Como fazer isto é a grande questão que nós colocamos nesta tarde de terça-feira. Por isso, vamos juntos à nossa sala, onde iremos receber o nosso convidado, que irá, desta forma, refletir conosco à volta desta temática. Alberto Nanja, por favor, seja muito bem-vindo. O Alberto Nanja, que é coach e formador da ICC. Seja muito bem-vindo ao A Tarde é Sua. Muito obrigada por ter aceito o convite. Por favor, acomode-se. Então, Alberto Nanja, como está? Há muito tempo que não recebemos aqui no A Tarde é Sua, não é? Boa tarde, muito obrigado pelo convite e pelo regresso, né? Exatamente. E antes mesmo de chamá-la até aqui, esteve, neste caso, a testemunhar, não é, algumas emoções do quadro A Noiva. Um breve comentário sobre o nosso quadro aqui, que almeja então oferecer uma linda festa de casamento para o grande vencedor do concurso. Olha, tão interessante o quadro. Primeiro, pela metáfora do cadeado e a relação a dois. É uma metáfora muito forte, que leva as pessoas a refletirem um pouco mais, não só o maranza ou não sei o que, como os termos que são aí usados, mas a perceber que a conjugação de esforços passa primeiro por uma aceitação entre os dois, por um respeito entre os dois, havendo essa aceitação e respeito, há de haver um diálogo extraordinário que pode permitir, pode não permitir certas coisas, mas que sejam uma permissão ou não permissão por decisão do conjunto. Então, acho muito extraordinário esse quadro. Muito obrigada, Alberto Nanja, pelo seu comentário aqui à volta do quadro Noiva. Mas voltando agora ao coaching para a gestão de recursos humanos, não é? E temos aí palavras-chave bastante importantes na nossa colocação. Coaching, gestão, mas por outro lado, recursos humanos. Gostava que deixasse ficar algumas ilações relativamente a esses três conceitos, não é? Até para que os nossos telespectadores possam perceber exatamente aquela que é a nossa conversa de hoje. Coaching, primeiro. Talvez para perceber-se o termo, que os que falam inglês vão logo projetar-se para o treinador. Aí, hoje é usado comumente coach a se designar o treinador. Mas é importante perceber que o termo coach tem origem húngara. Designava uma cidade chamada Koch, e remota a um tempo já passado, século XVII, em que se usou carroças para transportar pessoas. Nesse período, aquele indivíduo que transportava pessoas naquela carroça, que se chamava coach também, passou-se a se chamar coach a ele também, porque este era educador a domicílio de pessoas. Então, na Inglaterra, por exemplo, quando essas carroças chegaram, porque a cidade de Koch se tornou famosa por produzir carroças que tinham molas de aço e ofereciam maior resistência para viagens, e faziam-se viagens longas. Na Inglaterra, os ricos compraram essas carroças e levavam a família, e entre a família ia algum servo que ia lendo histórias para as suas crianças, e diziam que essas histórias embalavam aquelas crianças, por exemplo. Então, coach vem a ser um transporte, algo que move de um ponto para outro. Mas é em 1970, por aí, que é publicado um livro famoso, até hoje The Inner Game of Tennis, o jogo interior do tênis, do um escritor, coach Galloway, Timothy Galloway. Este vai escrever o livro dele
a partir de sua experiência de treinador. O treinador nessa altura do tênis, do caiaque ou outras, era um instrutor, aquele que agia de forma diretiva, dava instruções, dava conselhos e fazia o treinamento. Galloway, num determinado momento, treinando um casal, notou que era o marido e a esposa, tinha grande preocupação de acertar a bola pelo centro da raquete. Não conseguindo, já as instruções não eram bastantes para ajudá-la. E ele inicia uma técnica de treinamento que foi, primeiro, demonstrar ele próprio e deixar a senhora jogar conforme a sua observação, a sua percepção. E é aí que a senhora começa a acertar a bola pelo centro da raquete e Galloway chega a uma constatação que é a seguinte, que nós temos um inimigo interior ou um adversário interior com quem vamos jogar na quadra e temos um outro exterior e todos eles na mesma pessoa, que é a minha mente e o meu corpo. É quando estes dois não estão sintonizados, a probabilidade de termos melhor desempenho é menor. Então ele chegou a definir este processo de coaching que ele havia desenvolvido ali como um processo de aprender a aprender por si, sem ser ensinado. E esta, na verdade, é que é a essência de coaching. O processo de ajudar outra pessoa através de perguntas poderosas, perguntas instigadoras da mente, que nos levam à reflexão e poder perceber o que ocorre dentro de cada um e o que ocorre por fora. E aí tomar decisões do que vai fazer e agir. Então, isto é que é coaching. Agora, gestão de pessoas. Às vezes discute-se muito aqui gestão de recursos humanos, gestão de pessoas. Não vou entrar muito nesse debate a respeito às posições. Embora muitas escolas hoje estejam inclinadas para o termo gestão de pessoas, não é? Realmente. E podemos perceber ao longo da nossa conversa por que essa inclinação toda. Gerir pessoas. Hoje, talvez não num modelo mais tradicional, é efetivamente conduzir as pessoas a aprender. Aprender a aprender. Aprender o modo de pensar, aprender o modo de comunicar-se, aprender novas formas de agir de forma ecológica, quer dizer, de forma que não afete nem a si próprio, nem ao seu entorno, aprender a agir de forma responsável e alcançar resultados que deseja, alcançar a felicidade. Isto é que é gerir pessoas. E talvez daqui venha a grande discussão gerir recursos humanos, porque quando nós dissemos recursos humanos, a quem depois começa a perguntar qual a diferença entre o combustível e a pessoa. E aí, assim tudo é recurso, né? Evidentemente, há uns que encontram explicações, mas o que nós precisamos perceber é que nós vamos trabalhar com pessoas. E as pessoas têm a mente, têm desejos, têm a capacidade de decidir.
Alberto Nádia, a ciência é dinâmica, não é? E é neste dinamismo que nós hoje, por exemplo, falamos mais da gestão de pessoas, procurando perceber, acima de tudo, que não temos ali apenas um recurso que vai desenvolver ou desempenhar aquela tarefa que nós almejamos, mas que esta pessoa também tem uma componente interna que é muito importante para o sucesso deste trabalho que nós queremos que esta pessoa desenvolva. Olhando para aquele que é o nosso fio, aquela que é a nossa escola até então, que muitas vezes advoga a questão de gestão de recursos humanos. Como implantar então um sistema de coaching para a gestão de recursos humanos, se nós começarmos por pensar que até muitas pessoas que trabalham nesta área, não é, ainda não têm o conhecimento do coaching? Há já várias respostas que foram dadas por vários autores. Tomaria alguns. Se perceber a mensagem que Dev Yurik passou no seu livro Os Campeões do RH, ele, na verdade, vem com a proposta de RH a exercer múltiplos papéis. Então, ele afasta-se um pouco daquele centro de operações, de atos administrativos apenas, é só reportar, formar, coisas assim. Ele diz que, olha, isto é importante, mas não é a única coisa que o RH pode fazer. E, a partir disto, e de outros autores também não é o único, começamos a falar de gestão de recursos humanos a agregar valor na organização. Então, se este tem que agregar valor, aí vamos à sua questão mesmo. Como é que o RH pode agregar valor? Então, Daniel Goleman traz a ideia de gerir emoções. E dizia Carmelinda que, olha, a pessoa tem um lado interior que precisamos gerir. Quer dizer, então nós vamos falar do interior e falamos do exterior, como o oposto. Nós, se vamos introduzir sistema de gestão de pessoas, gerir essas pessoas com emoções, gerir através de coaching, precisamos primeiro dizer que o RH tem de partir da análise da identidade pessoal. Os sistemas de recrutamento são muito bons, entretanto, não podem ser tidos como a solução de tudo. Apenas são a porta de entrada, faz a cribagem e escolhe-se aquele que se supõe seja o colaborador potencial para aquele lugar. Então, já chegou o colaborador à organização, está dentro da organização. Sim. O que RH vai fazer? Nós, posso dizer que alguns estudos feitos, eu desenvolvi um modelo que chama-se modelo STV. Não só publicitar a STV, mas... É modelo STV, isso é interessante. Modelo STV. O modelo STV, o que é que vai analisar? Analisa o ser. Analisando o ser, analisa quem você é. Muitas das vezes, nós estamos focados nas coisas que nós estamos à procura, queremos ter. Então, estamos focados no ter, o que é distinto do ser. Quem é você? O que você quer? Se procurar dentro de casa, dentro das organizações, perguntar à pessoa quem você é. Cale e escute. Há de perceber que provavelmente mais de 70% das respostas que der são mais do exterior. Voltando para a questão interior ou exterior. São mais do exterior. São do que tem e não do que é. Questões objetivas, se calhar.
O processo de socialização, da construção da vida em sociedade, que muitas vezes até leva as pessoas a responderem às questões por aí. Efetivamente. Isto tem a ver com duas questões fundamentais. O modelo educacional, o modelo tradicional de educação, e tem a ver também com o modelo tradicional de gestão. O que é que tem estes dois modelos em comum? Olha, Carmelinda tem que crescer para ser jornalista. Não é a escolha sua, é a escolha dos outros, do que você vai ter. Então, na organização, eu trabalho se o chefe estiver. Porque talvez, como eu não estou ligado com a missão da organização, com os objetivos da organização, eu não estou a viver os valores daquela organização, eu não me empenho. Então, já falei do S, que é o ser, já falei do T, que é ter. E tem o V, que é de valor. O que isto me proporciona? É muito importante perceber que o modelo tradicional de gestão de recursos humanos, o modelo de educação, nos leva apenas a sermos obedientes, a receber instruções, a recebermos ordens, e não a sermos nós, a não termos autonomia para decidir aonde queremos ir, quem queremos ser, hoje e amanhã. Então, o RH, ou a gestão de pessoas, passa primeiro por estas identificações. Então, temos que estudar a identidade do indivíduo e até a identidade social, como bem dizia. Mas aqui aparecem outros questionamentos, não é? Olhando até para o modelo de gestão de pessoas tradicional. Até quando falamos do tradicional, aqui o termo correto é gestão de recursos humanos. Em que muitas vezes o que acontece nas organizações é que quando o colaborador faz algo não assertivo, o que muitas vezes acontece é o processo disciplinar. Não há muita esta preocupação, não é, de até tentar perceber o que está a acontecer no íntimo deste colaborador para, neste caso, denotar um determinado comportamento. Parece muitas vezes que a organização não tem tempo para tais questões. E se falarmos então da retenção de talentos, fica muito mais complicado se nós estivermos a olhar para esta dinâmica. O que é que nós podemos dizer relativamente a isto? Tudo começa com os objetivos da organização e vai ao sistema de comunicação dentro da organização. Por vezes, o nível estratégico é que decide o que se vai fazer. Está correto, então pode decidir. O nível intermédio recebe, como eu dizia, instruções e tende a cumprir com as instruções e vai hierarquicamente se impondo o que se deve fazer. Ora, quem tem que decidir o que deve ser feito na organização é a organização. Então, a organização é conduzida pelo nível estratégico e é quem começa com as ideias e tudo. Mas se isto for partilhado e deixar espaço de negociação, e aqui ponho vírgula na negociação, aqui estou a falar de conversa entre o colaborador e o seu líder imediato, se for o caso. Estou a falar da conversa entre o líder e a equipa. É isto que vamos fazer, mas talvez o como vai fazer já não está na decisão do nível estratégico, porque são questões técnicas específicas que talvez valha a pena ouvir o nível operacional. Quando isto não acontece, ou acontece só imposições, então teremos essa dificuldade, né? Agora, é possível através de conversas, que são conversas generativas,
aquelas conversas que levam ao desenvolvimento, é encontrar o que a organização quer e o colaborador fazer uma aliança com a organização para ele também realizar os seus objetivos. Quando ele estiver nessa aliança, pode ter certeza que ele vai fazer o máximo possível para se alcançar as metas organizacionais, porque ele acredita que só alcançando as metas organizacionais é que ele vai realizar as metas individuais. Alberto Nanja, a questão que se coloca agora é que ferramentas é que nós podemos usar para chegar a este ponto ideal que acaba aqui de colocar. Daqui a pouco poderá responder a esta questão, pois agora vamos fazer um brevíssimo intervalo e já estaremos de volta. Seja muito bem-vindo ao segundo bloco do A Tarde e Sua. Hoje que falamos do coaching para gestão de recursos humanos. Lembrar que neste segundo bloco o estimado telespectador pode ligar para nós e deixar ficar aqueles que são os seus comentários ou então as suas inquietações, mas também pode fazê-lo a partir do nosso WhatsApp. Voltamos aqui para falar de algo que eu, antes do intervalo, considerei ideal, não é? Que é alinhar aqueles que são os objetivos organizacionais com aqueles que são os objetivos pessoais. Parece-me que existem ferramentas de coaching para o efeito. Gostava de perceber que ferramentas são estas e como é que podem ser aplicadas. Retomando isto, talvez vou começar de uma questão que me colocou, que eu não respondi, que tem a ver com os processos disciplinares, o foco no comportamento apenas. Nós estamos a falar de coaching. O coaching é, por excelência, uma metodologia que multiplica talentos. Talvez eu precise começar por aqui. Sim. E multiplica talentos como, primeiro, trabalhando o indivíduo enquanto uma entidade. E não trabalha o indivíduo como objeto, mas trabalha o indivíduo numa perspectiva de que só o indivíduo sabe o que ele quer. E só ele que pode fazer o que ele quer. Para fazer o que ele quer, ele dispõe de vários recursos que podem estar à sua volta. Então, quando este indivíduo chega no mundo das organizações, ele vai fazer esse querer em duas perspectivas. O querer da organização, que é primário, e na realização do querer da organização, ele só vai fazê-lo se isto satisfizer também o seu querer. Então, o gestor de pessoas, nesta perspectiva, não estará focado na caça aos erros, às faltas, para poder levantar um processo disciplinar contra aquele colaborador. Em consequência, vamos falar de rotatividade, porque isso tem muito a ver com as decisões pessoais. Mas, provavelmente, vamos falar de um índice baixo de rotatividade. E, segundo, provavelmente também vamos falar de poucos processos judiciais que ligam o indivíduo a lutar contra a organização por alguma razão qualquer. Então, o coaching já em si é uma ferramenta que vai ajudar nestes processos. Ora, várias ferramentas podem ser empregues no coaching para gerir pessoas. Se nós entrarmos no mundo das organizações, já falei do modelo STV, é uma ferramenta. Sim. Vamos pegar a roda das competências. E o que seria a roda das competências? Na verdade, roda é uma metáfora da roda normal. Nós estaremos a falar de um conjunto de competências que o indivíduo precisa ter
e ter essas competências num nível alto para corresponder ao seu alto desempenho. Por exemplo, vamos pegar a gestão de pessoas. Uma competência que posso colocar na minha roda é relacionamento. Por exemplo. Outra competência... Este é um elemento muito... Extraordinário. Extraordinário. Eu posso pegar uma competência como comunicação. E vou explicar um pouco estas competências. Posso pegar outra competência para pegar na área de processos, por exemplo, elaborar o tal processo disciplinar, por exemplo, que às vezes é tão importante para algumas organizações, mas as pessoas não estão preparadas para instruir um processo disciplinar e têm de o fazer. Então, na comunicação, por exemplo, que traz muitos problemas até nas organizações e não nos apercebemos. É comum Carmelinda, eu ou outra pessoa dirigindo a outro colega, até ao subordinado, pode ser, ao seu superior, pode ser, e diz assim: José, é qualquer pessoa, né? Ô Zé, você não quer trabalhar? Viu o José sentado ou com uma cara até quem parece que não quer trabalhar? Mas esse é o meu filme e não é o filme do José. Sim. E a minha pergunta é: José não quer trabalhar? José não quer isto? Eu começo sempre com não, não, não. O que está pressuposto aqui é que eu estou a dizer ao José que ele não quer. Não estou a perguntar. Eu estou a já afirmar que ele não quer. E pode daí desatar um conflito, porque o José, sentindo-se agredido com o meu não quer isto, ele já responde na perspectiva de defesa. E a nossa comunicação falhou aí. Então, o gestor de RH... Mas até porque agora está a tocar num assunto que é bastante fundamental, não só para a nossa vida organizacional, mas também para a nossa vida social como um todo, que é a tendência que temos de fazer as questões primeiro usando o termo negativo. Exatamente. O coaching também pode, ao ajudar a nossa vida colaborativa, neste caso, acaba também ajudando para a nossa vida social. Sem dúvida. Ajuda primeiro que tudo enquanto indivíduo. E é este indivíduo, ser social, que ao mudar, ele é como uma luz que acende, reflete-se nas suas relações sociais. Então, veja bem, se eu perguntar ao Zé o que você quer, o que está pressuposto aqui é que José quer alguma coisa, mas eu não sei o que quer. Ô José, o que tem? O pressuposto é que José tem alguma coisa, mas eu não sei o que é. Quem me pode dizer o que José tem? Mas olhando para